Reforma trabalhista completa os primeiros 6 meses. Os impactos já são sentidos ou não? Como é que está essa questão? Nós vamos conversar com a professora de Direito Vivian Degan dos Santos. Professora, boa tarde. Boa tarde. E aí, professora, depois de 6 meses completados, como é que a senhora está sentindo a reforma trabalhista no nosso país? Olha, na realidade a gente tem um efeito bastante imediato, que foi a redução de apresentação de ações trabalhistas, né? E isso se deve em parte à instabilidade que a gente ainda tem, porque, veja, em novembro do ano passado passou a vigorar a reforma, mas em dezembro nós já tivemos uma medida provisória que alterou substancialmente o texto, e essa medida provisória perdeu a validade agora em abril. Então, como se ainda está discutindo vários pontos da reforma e há uma instabilidade, uma insegurança jurídica, muitos advogados tendem a não ingressar com ação. Perfeito, então diminuiu a ação, mas existe a possibilidade que essas ações retornem num breve momento, né? Assim que as coisas ficarem definidas. Seria mais ou menos isso para o trabalhador entender, professora? Isso. Na realidade, é uma precaução mesmo dos advogados, porque nós não sabemos ainda como os juízes vão julgar esses processos novos de acordo com a reforma, né? Nós temos 5 ações no STF para discutir se a reforma é constitucional ou inconstitucional, por exemplo. Então, na realidade, por uma questão mesmo de preocupação com o resultado da ação trabalhista, se vê essa certa diminuição, né? Agora, professora Vivian, houve ganhadores ou vencedores? Os patrões levaram vantagem ou os empregados receberam algum benefício em troca? Em verdade, nesse momento, te digo por participar da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, os advogados que prestam assessoria jurídica para os empregadores, por exemplo, todos estão bastante receosos, no sentido de que a gente não sabe ainda como, inclusive, aplicar a reforma com segurança. Então, nesse momento, dizer que empregados ou empregadores foram beneficiados ou não, ainda é bastante cedo, né? De fato, o que a gente verifica é que o governo tem alguns momentos ali na reforma em que ele tem algumas vantagens. Por exemplo, o contrato de trabalho intermitente, que não existia, que na realidade é uma regulamentação do que a gente conhecia como bico, né? Aquele empregado que vai, substitui a folga do garçom, substitui na cozinha do restaurante quando o empregado falta ou está licenciado, mas sem uma continuidade de trabalho, agora ele recolhe para a Previdência Social. Então, na realidade, alguns pontos da reforma beneficiam o Estado, em razão dos recolhimentos previdenciários que eles obrigam. Mas, efetivamente, beneficiar o empregado ou ao empregador ainda não vimos. Perfeito, então o momento ainda de expectativa, de espera, né, sem muito o que festejar, nem de um lado nem de outro, para ver no final quem realmente, se a lei vai ser cumprida com a determinação, se for constitucional mesmo ou não essa reforma. Acho que esse é o momento de expectativa, né, professora? Exatamente, exatamente. Enquanto o Tribunal, o STF não se manifestar sobre todos os 5 processos que estão sob a responsabilidade deles, nós não temos segurança alguma, né? No sentido de que a gente não sabe ainda como é que essa reforma vai ser aplicada. Perfeito. Nós conversamos aqui no programa com a doutora Vivian Degan dos Santos, professora de Direito, falando sobre esses 6 meses da reforma trabalhista. Olha, obrigado pelos esclarecimentos, pelas colocações, e com certeza eu acho que a gente vai ter que conversar muito mesmo para esclarecer a nossa comunidade, a nossa sociedade. Grande abraço e boa tarde. Obrigada.